Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 15, versículos seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Mas, versículo 16, o sábio é o preguiçoso aos seus olhos. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que, passando semente em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Irmãos, a palavra do Senhor vem falando sobre 2 coisas. Primeiro, aquela pessoa que ela está movida na preguiça, ela vai ficar incomodada e nem a mão na boca ela vai levar. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que ela está tão na inércia, tão na preguiça, que até se ela precisar comer, ela não tem coragem de colocar a comida o quê? Na boca. Olha o estado aonde uma pessoa pode chegar. Só que tem pessoas que elas não estão numa preguiça nesse sentido não. Elas estão preguiçosas espiritualmente e estão deixando de se alimentar. É aquela pessoa que ela está movida na preguiça e já não mais o que? Ora. É aquela pessoa que já está movida na preguiça espiritual, já não vem mais à casa de quem? De Deus. É aquela pessoa que ela está movida na preguiça espiritual, que ela já não cumpre nem mais a palavra diariamente. Então ela não está levando a mão na boca, ou seja, ela não está se alimentando espiritualmente. E por isso, talvez tenha se tornado uma pessoa que fraca. E depois da fraqueza espiritual, o que vem? Vem os problemas, as adversidades, as lutas, as dificuldades, e a pessoa não consegue vencer. Então, para essa maldição do quase ser convertido em bênção, o que a pessoa primeiro tem que fazer? Ela tem que assumir a sua posição em Deus e deixar a preguiça espiritual. Ela precisa tomar decisões na sua vida. Tem muita gente não vê as coisas acontecer, não vê o milagre acontecer, não vê a cura se tornar uma realidade na sua vida. Por quê? Porque ela não está se propondo a cumprir o que a palavra de Deus diz. Todas as vezes que nós nos propomos a cumprir a palavra, nós seremos abençoados. Você se propôs a cumprir a palavra, você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você se tornou um cumpridor, na verdade, daquilo que as Escrituras ensinam, aí você vai começar a viver a cura, o milagre e a libertação. Só que tem gente que muitas das vezes, irmãos, não vive a bênção. Por causa de quê? A preguiça tomou o quê? Conta. E muitas das vezes não é só a preguiça física, mas a preguiça é espiritual. Aquela pessoa que já não tem ânimo para fazer mais nada. Aquela pessoa que não tem mais atitude. Talvez as lutas, os obstáculos, as adversidades que ela passou, que ela enfrentou na vida dela, foram mais desanimando. E ela foi tomada por preguiça e ela não está se alimentando espiritualmente. Ela não está alimentando a vida dela de oração. Ela não está firme mais com Deus como ela era antes. E isso, a pessoa vai se tornando fraca e fica impedida de vencer as batalhas diárias, as batalhas diárias que vêm sobre a vida dela, né? Aquilo que precisa ser mudado, transformado, não está acontecendo. Por causa de quê? Porque muitas das vezes a pessoa está faltando ela ter uma atitude. Então diz assim: o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Ou seja, o preguiçoso, ele vai ter ali preguiça de levar até a mão na boca. Ou seja, até se ele precisar comer, levar a comida na boca, ele não vai levar, porque ele está voltado na preguiça. Aí diz assim, versículo 16: mas o sábio, mais sábio, né, é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, quando a pessoa está na preguiça, ela vai achar
que ela está o quê? Muito bem. Então ela não precisa fazer nada para mudar isso, porque ela já chegou o quê? No comodismo. É aquela pessoa que já se acomodou, aí ela fica pensando, não, deixa essa doença aí, essa enfermidade, esse problema aí, eu não vou resolver não, eu não vou solucionar isso não vou mexer com isso mais não. Ou seja, a pessoa voltada na preguiça espiritual e no desânimo, ela já não faz mais nada para resolver a situação dela. Ou seja, ela não tem mais nenhuma atitude para resolver o problema que ela está enfrentando, que ela está vivendo. São pessoas que muitas vezes faltam o quê? Atitudes, e por isso não vê as coisas acontecer. Por isso que a pastora pregou e falou, que muitas das vezes a pessoa acha que a maldição do quase está para a pessoa falar quase, não é. Muitas das vezes a maldição do quase, ela chega à vida de uma pessoa por causa das próprias atitudes que ela faz, ou por atitudes que ela não tem, que ela deveria fazer, atitudes boas e corretas, dentro daquilo que Cristo ensina, dentro daquilo que Deus direciona. Mas muitas das vezes a pessoa tem preguiça de orar, a pessoa tem preguiça de buscar a direção de quem? De Deus. A pessoa tem preguiça de observar qual é a vontade de quem? De Deus à sua volta. Ela não discerne qual que é os planos de Deus, onde Deus está e aonde Deus não está agindo e atuando. Mas por que a pessoa está assim? Porque não ora. Por que a pessoa está assim? Porque está tendo preguiça de cumprir a palavra de quem? De Deus. Então, para se converter à maldição deles, irmãos, a pessoa tem que ter atitude. Ela tem que deixar o comodismo. Ela tem que se recordar da palavra, crer que Deus já livrou sobre si toda doença, toda enfermidade, sim, mas ela também tem que deixar o comodismo, principalmente no quesito que? Saúde. Se a pessoa ela está passando por um problema de enfermidade, ela precisa começar a cuidar da saúde. Ela precisa ali começar a cuidar, a tratar, e não só tratar, mas aprender a cuidar do corpo e também da alimentação daquilo que ela ingere. Ou seja, a pessoa precisa ter uma atitude para que aquilo também venha o quê? Ficar resolvido, né? Porque se a pessoa recebe a cura, né, na igreja, ali através do nome de Jesus, foi curada, foi liberta, aí ela vai continuar ali, irmãos, maltratando o corpo dela, que é o Espírito Santo, que é dentro do Espírito Santo de Deus. Ela vai continuar ali maltratando o corpo dela, agredindo o corpo dela? Não. Se a pessoa estiver fazendo isso, ela está tendo o que? Falta de sabedoria. A partir daquele momento ela tem que passar a cuidar da saúde, passar a cuidar da alimentação, ter uma atitude de fé, uma vida de oração, mas aprender a cuidar também, zelar, ou seja, assim como nós zelamos por tudo aquilo, né? Está à nossa volta, você cuida da sua casa, né? Você cuida mais, se você tem filho, você vai cuidar deles, se você tem cônjuge, você vai cuidar dele, né? Ou dela, no caso dos irmãos, e você vai ter cuidado, não vai? Se você tem lá um animalzinho de estimação, você vai cuidar dele, não vai? Vai cuidar da alimentação, vai cuidar também para que ele se mantenha saudável. E você, o seu corpo, o seu organismo, você também precisa o quê? Cuidar. E a sua alma e a sua mente, você também precisa o quê? Cuidar. E o seu coração, você também precisa cuidar. A Bíblia fala que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é com ele que saem as saídas do quê? Da vida. Tem que cuidar, irmãos, do emocional, tem que cuidar da mente, amém? Do mental, da mente, dos pensamentos, mas também tem que cuidar da alma. Então, muitas das vezes, não há cura e não há libertação total na vida de muitas pessoas, porque também não há zelo e não há o quê? Cuidado, ou seja, não há atitude. A pessoa movida na preguiça, movida no desânimo, ela já não quer mais fazer nada, nem estar na casa de Deus. Ou seja, erra a pessoa que faz isso, porque a Bíblia diz, né? A gente não pode fazer como o costume de alguns deixar de congregar. Não há congregação. A casa de Deus é o lugar onde nós temos que estar. Ali são vários recados múltiplos da palavra de Deus, da verdade, das Escrituras. Ali nos é ensinada a palavra de Deus, que vai nos alimentar, vai nos fortalecer. Ali nós estaremos debaixo do rebanho, né, pastoral, debaixo da unção de Deus, de uma proteção que? Divina.
Ou seja, a casa de Deus é um lugar para você estar, para você se fortalecer, para você se renovar, para você ganhar forças, para você vencer as batalhas diárias, para você vencer as maldições, para que as maldições sejam convertidas em bênçãos, para que haja milagre, para que haja cura, para que haja libertação na sua vida, para que você tenha uma mente sã, para que você tenha um coração sarado, para que você tenha um corpo que também sarado, curado, liberto, porque você vai ouvindo as palavras e a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você conhecendo a palavra de Deus, você conhecendo as Escrituras, você vivendo a palavra de Deus, praticando diariamente o que ensina a palavra, o que ensina as Escrituras, o que Deus fala de acordo com a palavra, você sendo bem alimentado, você levando a boa comida à boca, levando a boa comida da palavra de Deus na sua boca, você vai se fortalecendo, você vai se renovando e conhecendo a palavra de Deus, você tomando atitude, você vai se libertando em todas as áreas e sentidos da sua vida. Então é importante, não se pode se deixar ser levado ou levada também pela preguiça espiritual, pela inércia, ou deixar ali as coisas largadas, desleixadas, sem zelo, sem cuidado. Não se pode fazer isso. Aí diz a palavra do Senhor, versículo 16, mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, quando a pessoa está voltada na preguiça, ela vai achar que ela está cheia ali, ela vai achar assim: nossa, eu sou sábio aos meus próprios olhos. Se eu estou nessa preguiça, não estou fazendo nada. Mas também, eu pelo menos não estou fazendo nada, também não está acontecendo nada. Ou seja, a pessoa, ela deixa a vida o quê? Deixada. Só que se não acontece nada na sua vida, irmão, está errado, povo de Deus. Se você serve Deus vivo, você não serve a palavra de Deus, você não está servindo Deus Criador, então algo tem que se mover e tem que acontecer na sua vida. Tem que haver uma diferença, porque há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há diferença entre aquele que usa fé e aquele ainda que não tem fé alguma. Então tem que estar acontecendo algo na sua vida, tem que acontecer um mover, um agir, tem que estar ali, algo tem que estar sendo diferenciado na sua vida, pelo fato de você servir a Deus, pelo fato de você exercer a sua fé, pelo fato de você estar firme nas Escrituras. Aí diz assim, versículo 17: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pela o quê? Orelha. Irmãos, você dá um conselho também. Tem pessoas, em vez de elas cuidarem da sua vida, elas se preocupam em cuidar da vida de outras o quê? Outras pessoas. Aí fica se metendo em questões o quê? Alheia. Aquela pessoa fica ali, se envolvendo com o problema da outra pessoa, do fulano, ciclano. Não se envolva com o problema das outras pessoas, irmãos. Você tem que orar por elas, amém? Mas não se meter nas questões dela, os problemas dela. Ali, resolver os problemas dela, você não vai ficar dando pité, palpite, porque senão aquilo ali é como você pegar um cão o quê? Pelas orelhas. Você já tentou pegar um cachorro pela orelha? Se o cachorro for ficar lascado, não é assim? Então, se você for tentar pegar um cachorrinho, um cachorro pela orelha, se o cachorro for bravo, uma ou duas, ele vai voltar a morder seu braço, não é assim? Vai dar uma bocanhada só, ou ele já vai no seu rosto, dependendo da forma que a pessoa pegar. Ou seja, a pessoa que fizer isso, ela está procurando o quê? Problema. A pessoa que fica assim, intrometendo em questão alheia, irmãos, ela não está buscando problema. Ela vai acabar o quê? Se machucando. A pessoa quer envolver com algo ali que não é, para ela resolver, é só para a pessoa orar, e Deus que vai resolver o problema, é Deus que vai solucionar. Você está buscando problema para si, você não está nem percebendo. Tem gente, irmãos, que não está conseguindo converter a maldição em bênção por causa de quê? Que ela não está se preocupando com a sua vida espiritual, com a sua comunhão, com a sua vida com Deus, e ela fica entremetendo em questões o quê? Alheias. Ela fica mais preocupada, com o que está se passando na casa do vizinho, na casa do fulano, do ciclano, do beltrano, do que aquilo que se passa no seu ambiente, no seu lar, naquilo que se passa ali na sua própria vida. É como pegar
o cão pela orelha, como a pastora falou. A pessoa que faz isso, 2 ou 1. Ou o cachorro vai voltar e vai pá, né? Vai morder o braço da pessoa, porque imagina, você carregar um cachorro pelo dói, né? Imagina. Se alguém te levantasse pela orelha, você não ia aguentar, não é? Imagina. É sensível, né? Imagina levantar a pessoa pela orelha, você não ia aguentar. E tem gente que vai fazer isso, né? Um cachorrinho, né? Vai pegar ele pela orelha. Aí ele só vai o quê? Voltar e vai o quê? Pá! Vai morder a pessoa na hora, ou no braço, e se pensar do jeito que a pessoa levantar até no rosto, né, irmãos? Da forma que você levantar, a pessoa não pode nem ter, pode perder ali a atenção, que o negócio ainda vai machucar o cãozinho, não é assim? Vai gerar um transtorno. Então, é caçar problema, irmãos. A pessoa que se envolve em questões alheias é caçar problema. É você procurar problema que não existia. É você caçar problema onde não existe. Era para você estar orando, intercedendo para a pessoa, ela está passando mal, você pode aconselhar, mas não fica muito se envolvendo naquilo, não fica dando muito critério, palpite, não, amém, povo de Deus? É perda de tempo. Você tem ali que orar pela pessoa, pregar para ela, dar a palavra e pronto. E ali ela tem que tomar a decisão de fazer. Agora não, tem gente que fica lá, né, a vida toda preocupado com a vida do outro e fica lá, né, se entretendo, né, se envolvendo, né, se envolve no casamento dos outros, se envolve no bem na família dos outros, se envolve no trabalho dos outros, né? Aí gera uma confusão, um transtorno desnecessário. Era para você estar orando para aquela pessoa, dar um conselho da palavra só. E a atitude, o comportamento é ela que tem que ter, é ele que tem que ter. Então aquela pessoa que se envolve muito em questões alheias vai passar problema aonde não existe. Vai adquirir problema que não existe. Se você tinha um, você vai começar a ter 2. Se você tinha 2, você vai começar a ter 3. É assim o seguinte, né? Se você tinha 3, você vai começar a ter 5, vai começar a ter 10, vai começar a ter 20. E assim não vai haver conversão da maldição em bênção. Aí uma pessoa que tinha um problema agora já tem 100 problemas. Uma pessoa que tinha 100 problemas agora já tem 1000 problemas para resolver. Porque se envolveu aonde não deveria se envolver. Deu piteco, palpite aonde não deveria o quê? Tem que tomar cuidado, né, povo? Senão você vai caçar mais problema ainda para a sua vida. Então, o dever nosso é orar, orientar e deixar a pessoa o quê? Decidir, tomar a atitude segundo a palavra, segundo a direção de quem? De Deus. Mas não você ficar lá sempre, né, se envolvendo naquilo, intermetendo, falando, dando palpite. Não é isso que Deus quer. Porque senão você vai gerar mais confusão. E com o tempo, talvez já tenha muitos problemas para resolver. E talvez aquilo também pode ser entendido de mal, né? De uma má forma. E a pessoa depois ficar ali até, né, virada com você por algum motivo. Aí diz assim, versículo 18: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Vamos ler novamente? Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Olha para você ver, irmãos. Deus está querendo dizer que é a mesma coisa de uma pessoa maldosa. Imagina a pessoa faz uma maldade, aí depois fala para uma pessoa assim: não era por isso não, estava só brincando com você, mas acabou de destruir a vida da pessoa. É triste, não é? Talvez a pessoa fala uma coisa, né? Aí acaba com o casamento da pessoa, aí a mãe vai embora de casa, aí depois a pessoa fala assim: não era bem por aí não, eu só estava brincando com você, era só uma brincadeira. Ou seja, a pessoa está usando de maldade. Não pode ser assim, amém, de Deus. Não é como se ela estivesse mandando dardos inflamados e flechas de mortandade. Ou seja, ela está sendo usada ali pelo mal e ela não está nem vigiando. É aquela pessoa, irmãos, que talvez na internet, na área de uma vida de uma pessoa, ela faz uma maldade na pessoa, depois ela só fala assim: não, foi só uma brincadeira, não leva a mal não. Isso é maldade, amigo de Deus. Tem que tomar cuidado para o diabo não te enganar. Talvez a pessoa fala mal de alguém, aí mete a língua de uma pessoa,
vai lá, acaba com a vida da pessoa, né? Aí faz a pessoa perder o emprego, faz a pessoa sair de casa, faz a pessoa ir embora da onde ela mora, faz a pessoa, né, muitas das vezes perder uma bênção na vida, faz a pessoa ali receber talvez uma brigalhada, uma xingalhada, uma confusão por causa daquilo, e depois você vai falar com a pessoa que foi só uma brincadeira. Não, irmãos, cuidado com o diabo não usar a sua língua e cuidado com o diabo não usar a sua vida. Tem que tomar cuidado, porque senão a pessoa, como uma pessoa que lança flechas de mortandade, imagina, uma pessoa que gera morte, irmãos. Tem pessoas que infelizmente, que por causa de brincadeiras maldosas, geram morte. Você já ouviu falar por aí, né? Talvez num ambiente, num lugar, a pessoa começou com uma brincadeira e depois aconteceu uma tragédia. Você já ouviu falar sobre isso? Já viu notícias assim? Né? Que a pessoa talvez falou assim, não, mas a gente só estava o quê? Brincando, não é assim? Aí daqui a pouco, nessa brincadeira, o diabo encontra o quê? O lugar e entra, mata, rouba o quê? Destrói. Não, vamos converter a maldição em bênção, nem povo de Deus. Vamos vigiar as palavras. A gente não pode brincar com o sentimento das pessoas. Você não pode brincar com o sentimento das pessoas. E tem coisas que você vai ter que também levar a sério, nem povo de Deus. Nem tudo pode ser na brincadeira. Porque senão, algo que parece brincadeira pode terminar em algo o quê? Trágico. Algo que parece ser brincadeira, depois pode terminar em maldade, pode terminar em alguém sendo ferido, em alguém sendo maltratado. Alguém ali que se ferindo e se machucando. Então tem que tomar cuidado com as brincadeiras o quê? Maldosas, com o olhar de maldade, com as palavras maldosas. A gente que assim, né? Fala demais, a árvore parece que é um veneno, né? Aí vai só disseminando, vai destruindo família, vai destruindo casamento, vai destruindo trabalho, vai destruindo isso, vai destruindo aquilo. Aí quando você fala assim, não, mas eu só falei disso, aí foi só uma brincadeira, não era a minha intenção, mas acabou sendo usado pelo mal e sendo usado na maldade. Não, cessa com essa maldição na sua vida. Eu gosto de falar muito, cessa com essa maldição na sua vida, nem hoje, Deus. Pode falar muito da vida dos outros, cessa com essa maldição na sua vida, para de falar, né, dessas coisas. Quando a gente não puder ajudar alguém, irmãos, e não puder aconselhar, se não der a mão para uma pessoa, falar mal dela também não vai mudar a vida dela, amém, povo de Deus? Não vai transformar a vida dela, então não fale nada, ore pela pessoa, ore pela vida da pessoa. Você não consegue aconselhar um conselho sábio, você não consegue dar um conselho para a pessoa vir para o caminho de Deus, você não consegue pregar para ela vir para Jesus, então fale na vida dela, porque senão você vai só trazer o quê? Prejuízo. E vindo isso também, você vai estar sendo usado na maldade. Depois você pode falar assim, mas foi só uma brincadeira, mas não, você foi usado na maldade, você foi mal. Aí não tem como converter a maldição em bênção. Amém, povo de Deus? Então vigia as palavras. Para converter a maldição em bênção, a pessoa tem que podar um pouco da língua, vigiar aquilo que fala, nas intenções daquilo que tem que falar, da forma que tem que falar, que tem que colocar. Amém, povo de Deus? Porque senão pode ser entendido da forma que errada. Em vez de trazer bênção, gera o quê? Maldição. Aí depois não adianta a pessoa falar que foi brincadeira. É igual que a pastora falou, né? Aqueles lugares, aqueles ambientes, começa talvez uma brincadeira, daqui a pouco o diabo encontrou legalidade, né? Mata, rouba, destrói. Depois a pessoa fala assim, não, mas era só uma brincadeira, era uma coisa que não tinha nada a ver, fulano apelou, e fulano não gostou, mas o diabo entrou ali na brincadeira de maldade. Amém, povo? Então corta isso da sua vida, não é a vontade de Deus. Vamos lá? Você vê como é que a palavra de Deus é rica em entendimento e ensina pra gente, né, as coisas, a vigiar os comportamentos do dia a dia. Aí diz assim, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará o que há a contenda. Então, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Provérbios 26, 20. Então, sem lenha, se não tiver ninguém para atiçar a briga, para atiçar a confusão, para colocar lenha na fogueira, o fogo vai o quê? Se apagar. Se não tiver ninguém, irmãos, falando o que não deveria, acaba a contenda. Se não tiver ninguém, irmão, falando demais, ou falando o que não deve, ou falando o
que Deus nos direcionou, a contenda o quê? Acaba. Até um lugar cheio de confusão, de rixa, de fofoca, de intriga, aonde está todo mundo a cabeça virada um para o outro, cara virado para o outro. Se parar com a fofoca e parar com a conversa fiada, acaba aquele clima de briga e de confusão. Se parar com aquele falatório que não acrescenta em nada na vida de ninguém, palavras que não acrescentam em nada na vida de ninguém, a tua vida muda. O teu ambiente familiar vai mudar. Para de muita conversa, irmãos. Conversa muitas vezes não edifica. Tem gente que gosta de falar demais. Aí fala muito da família, fala muito daquilo que passa dentro de casa, por vizinho, por fulano, por outro da rua, por lá de baixo, por de cima, por homem da padaria, para a pessoa do supermercado, e conta para eles, conta para fulano. Dá mais se for de cidade pequena, não é assim, povo de Deus? Aí espalha mais rápido. Aí aquilo que era um ambiente de paz se transforma em um ambiente de contenda, de confusão. Aquilo que estava indo tudo bem se transforma em um ambiente de discórdia, de gritaria, de baixaria. Não, irmão, vamos cessar com fogo. Se não houver palavras erradas, se não houver falatório errado, se não houver palavras que não edificam, a contenda, o fogo que se apaga, a confusão que se resolve, até o problema maior existente, se a pessoa tiver sabedoria da palavra, se resolve. Até o ambiente cheio de contendas, de confusão, de desentendimento, se a pessoa realmente for de Deus e ela aprender que ela tem que ficar de boca fechada, que ela tem que falar menos e agir mais dentro da palavra, dentro da sabedoria de Deus, agir mais no ambiente espiritual, no bastidor da oração. E o que vai acontecer? Aquele ambiente cheio de contenda, cheio de confusão, cheio de ações do mal, vai ser convertido num ambiente de paz. Vai ser convertido num ambiente de libertação, o quê? Total. Vai ser convertido num ambiente onde as pessoas vão ser instrumentos de bênção e não mais de maldição. Muitas das vezes o ambiente se torna um ambiente ruim por causa de muito falatório. O ambiente se torna um ambiente ruim por causa que muitas das vezes as pessoas querem se entremeter em questões o quê? Alheias, que não convém a ela. Muitas das vezes o ambiente se torna um ambiente ruim porque a pessoa quer brincar com o sentimento de outra pessoa, quer brincar, irmãos, ali no ambiente que tem que ser um ambiente o quê? Sério. Talvez o ambiente se torne um ambiente ruim porque a pessoa não vigia as palavras. E quando ela abre a boca, em vez dela falar palavras de bênçãos, ela fala palavras de maldição. Então, para se converter um ambiente, ali no ambiente de paz, a pessoa tem que tomar a atitude de viver a palavra, vigiar a boca, vigiar as palavras, orar mais e ter a atitude segundo a palavra de quê? De Deus. Aí o ambiente vai ser transformado num ambiente de paz. Para se obter cura, milagres, maravilhas na sua vida, tem que parar de confessar a derrota, de falar a palavra negativa, começar a confessar segundo a palavra de Deus e a crer na cura e no milagre, e saber que Jesus já fez o quê? A obra, Ele já curou, Ele já sarou. Aquilo que precisava ser feito já foi feito. Você precisa assumir a palavra de quem? De Deus. Para haver libertação, a pessoa tem que começar a praticar a palavra que está sendo pregada e ensinada. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a prática da palavra vai prover libertação na sua mente e no seu dia a dia. Amém, povo de Deus? Guarda essa palavra. Hoje nós vamos até aqui no estudo. Nós precisamos converter a maldição em bênção. Aplauda o Senhor Jesus com fé.